Hoje em dia, na minha opinião, o Bitcoin não é uma reserva de valor. O Bitcoin é um ativo escasso, tem uma produção limitada, muitos Bitcoins inclusive já foram perdidos, os investidores de longo prazo tiram moedas de circulação, empresas estão entesourando Bitcoin, mas para mim, pessoal, o Bitcoin não é uma reserva de valor. Para te explicar essa evolução do mercado cripto e o que o Bitcoin precisa para poder chegar lá nessa reserva de valor, separei esse vídeo pelas principais narrativas que o Bitcoin já passou até então, que são meios de pagamento, utilização do Bitcoin na Dark Web, ativo financeiro descorrelacionado ao mercado financeiro tradicional e finalmente chegamos na ideia do ouro digital ou quem sabe aí reserva de valor. Então fica comigo até o final para entender todo esse raciocínio e depois de assistir esse vídeo deixa a sua opinião nos comentários. Vamos nessa? Começando com a análise do que o Bitcoin já foi no passado, pessoal. A primeira narrativa que motivou o surgimento do Bitcoin em 2009, ele tinha como objetivo principal se tornar um dinheiro digital, ou seja, para ser realmente utilizado como forma de pagamento no nosso dia a dia, substituindo os meios de pagamento tradicionais, ou seja, assim, a dependência de um banco central ou de uma instituição financeira para processar esse pagamento. Por um bom período, pessoal, aproximadamente até 2015, mais ou menos, de fato, foi viável sim a sua utilização para essa finalidade, mas essa narrativa praticamente morreu em 2017, quando o Bitcoin atraiu uma grande demanda de investidores, a rede congestionou de tantas transações e a taxa passou dos $40, o que certamente inviabiliza a utilização do ativo como meio de pagamento no dia a dia, ou seja, para pagamentos aí de pequenos valores. Em 2020, as taxas voltaram a ficar caras, pessoal, chegando no patamar dos $30 e permanecendo nesse patamar por boa parte de 2021. Esse fato se repetiu em 2023 e em 2024, pessoal, chegou até mesmo a casa dos $80 para você fazer uma simples transferência de Bitcoin. Ou seja, já foi provado que o Bitcoin, na sua blockchain nativa, não atende essa possível demanda que o mundo todo teria para utilizar o Bitcoin como forma de pagamento. Só para vocês terem uma referência, o Bitcoin é capaz de executar cerca de 7 transações por segundo, enquanto a Visa pode processar até mesmo 24 mil transações por segundo. Existe alguma possibilidade da segunda camada do Bitcoin, chamada Lightning Network, que foi criada, especificamente para essa funcionalidade, mas ela é uma rede que ainda não se consagrou completamente. Inclusive, seu uso nos últimos 2 anos relativamente em queda. Mas esse daí, seria um assunto para outro vídeo, ok? A segunda narrativa que se propagou por muitos e muitos anos e muita gente famosa ainda acredita nisso até os dias de hoje, pessoal, foi a utilização do Bitcoin na Dark Web, aquela internet para fins ilícitos, utilizada bastante por criminosos. Isso porque na época acreditava-se que o Bitcoin era sim anônimo. Em poucos anos essa narrativa se perdeu, porque hoje em dia a gente sabe que todas as transações ficam registradas eternamente no blockchain e sabendo quem é o dono de determinada carteira, é possível sim rastrear todas as operações feitas no passado e que podem ser feitas também no futuro. Por algum momento também tivemos a terceira narrativa, que considera o Bitcoin um ativo descorrelacionado ao mercado financeiro tradicional, uma vontade própria, uma dinâmica única e de fato, pessoal, eu concordo que por um bom período realmente o Bitcoin sofria pouca influência do mercado financeiro tradicional, sendo bem independente. Até que chegamos na pandemia, no começo de 2020. A partir de 2021, conforme os criptoativos começaram a ser mais regulados pelo mercado financeiro, mais aceito também, permitiu a entrada também do investidor institucional e com isso começamos a ter forte relação com o mercado tradicional. Atualmente, podemos considerar os criptoativos como a classe de investimentos mais agressiva de todos e por isso é onde sofremos maiores impactos, sejam eles positivos ou negativos. Mas pessoal, antes de entrarmos aí na nossa última narrativa, se você está curtindo esse vídeo, se interessa pelo tema, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. A quarta e principal narrativa, na verdade, sempre foi bem significativa para o mercado, mas que ganhou força mesmo a partir aí de 2015 e vem cada vez mais prevalecendo. E é justamente essa ideia de ouro digital. Mas será, pessoal, que realmente hoje faz sentido essa narrativa? Existem aí realmente um aumento da escassez do Bitcoin a
cada halving. O número de moedas máximas que serão produzidas são 21 milhões de unidades. Inclusive, né, já foram produzidas quase 20 milhões de unidades. Além disso, grande parte dos ativos já foram perdidos para sempre, o que diminui bastante esse número de ativos em circulação. É nítido que cada vez mais pessoas também estão entrando nesse mercado, aumentando a demanda pelo ativo. Muitos desses investidores não têm nem a intenção de vendê-los no curto prazo. Isso também tira moedas de circulação e, consequentemente, torna o Bitcoin cada vez mais raro. Essa oferta limitada, juntamente com o aumento da escassez, seguido da crescente demanda e, finalmente, né, claro, com potencial de valorização, nos remete sim a essa ideia de reserva de valor. Mas, hoje em dia, na minha opinião, o Bitcoin não é uma reserva de valor. Pelo menos por enquanto, pessoal. E eu vou te explicar por quê. Reserva de valor remete à ideia de que você conseguiria resgatar grande parte do seu valor investido a qualquer momento, mantendo seu patrimônio relativamente estável, uma pequena oscilação, pelo menos, né, na maior parte do tempo. No Bitcoin, historicamente, tivemos quedas de 86%, 84%, 77% na última temporada de baixa, e essas quedas acontecem aproximadamente a cada 4 anos. Ou seja, 25% do tempo o Bitcoin estava sim em forte queda. Por isso, na minha opinião, não serviria como uma possibilidade de recuperação do seu capital nesses períodos de baixa que duram um longo período. Enquanto isso, o ouro, desde 2000, só tivemos apenas uma queda que passou um pouco dos 40% e todas as outras quedas do ouro foram aí na casa dos 20%. Daí sim, a gente tem uma oscilação muito mais aceitável. Consequentemente, desde o meio de 2022, no Bitcoin, temos uma volatilidade média de 30 dias na casa dos 2%, inclusive aí bem maior do que no mercado de ações. Por esse critério, né, a gente também poderia considerar o mercado de ações uma reserva de valor, que com certeza não faz sentido, né, pessoal? Ativos de reserva de valor precisam ser sim pouco voláteis, com grande parte do seu valor mantido ou quem sabe com uma tendência, né, predominante aí de valorização com o passar do tempo. Além disso, esse tipo de ativo precisa servir como uma proteção em momentos de instabilidade econômica, como em conflitos políticos, quem sabe até mesmo, né, em cenários de guerra. E é nítido que isso não acontece com o Bitcoin atualmente. Qualquer instabilidade econômica, o mercado financeiro fica com medo, os investidores diminuem o risco das suas carteiras e isso impacta imediatamente o mercado cripto de forma extremamente negativa. Ou seja, seu valor não é mantido ou apreciado, né, nesses momentos críticos, como tende a acontecer com o ouro, por exemplo. Por isso, hoje, os criptoativos ainda são vistos como um mercado ainda muito especulativo. E, na minha opinião, o Bitcoin ainda está muito distante de ser, de fato, uma reserva de valor eficiente. Apesar de todas essas minhas críticas, pessoal, eu acredito sim que o Bitcoin chegará a ser uma reserva de valor algum dia. Mas esqueça essa narrativa no curto prazo. Quem sabe, pessoal, a partir do momento em que ele bater lá a casa dos $1 milhão por volta aí de 2032, o que faria o Bitcoin se aproximar da capitalização do ouro, daí sim podemos chegar bem próximos, né, dessa característica de reserva de valor. Então, deixa nos comentários agora a sua opinião e até o próximo vídeo.